Quando eu conheci Marabô, isso muitos anos atrás, a primeira coisa que me falaram era que ele era um Exu mau. Eu sou nascido e criado aqui na zona norte da capital de São Paulo e nessa região Exu Marabô é um dos favoritos. Vem na maioria dos terreiros e tem muitos médiuns. Na época, eu tinha começado a conhecer a espiritualidade, então não tinha muita referência do que era certo ou do que era errado. Quando comecei a frequentar um determinado terreiro e soube que ali dentro Marabô era mal visto, de tanto ouvir o povo maldizer, eu logo fiquei com um certo ranço dele. E toda vez que ele vinha, eu me mantinha longe. A mãe de santo da casa trabalhava tanto com Marabô quanto com Maria Padilha. E essa mãe de santo em questão tinha uma filha carnal que lidava com problemas de saúde muito graves, que inclusive a impediam de andar, já que era um tipo de doença que causava paralisia, algo tão grave que havia deixado fortes sequelas. O que acontece é que naquela casa, que era uma casa de quimbanda, Maria Padilha já tinha deixado claro que ela, por mais que pudesse ajudar, não iria. Ela se recusava a fazer isso por um pedido de Exu Marabô. Obviamente que todos nós ali começamos a ver Marabô como uma entidade ruim, que estava negando ajuda a uma criança. E era muito deprimente ver aquela mãe de santo empurrando a cadeira de rodas da menina pelo terreiro e pedindo sempre que as outras entidades que se apresentavam ali fossem conversar e aconselhar Exu Marabô para que ele mudasse de ideia. Mas não adiantava. Toda vez que Marabô vinha em terra, ele era irredutível e dizia que o destino tinha que cumprir o próprio caminho. Aquela criança, uma menina chamada Suelen, aguentou mais ou menos 6 meses depois que eu cheguei no lugar, então ela faleceu devido às doenças que sofria. Depois da morte dela, Exu Marabô foi basicamente banido. Não se falava mais dele e não se trazia mais para fazer consultas. Ele passou a ser considerado um vilão. Então, chegou o dia da festa das Pombagiras. E a Pombagira Maria Padilha incorporou na Mãe de Santo. E foi aquela alegria de sempre. Mas, mais para o fim da festa, Maria Padilha ficou em pé no meio do salão e fez um gestual que todos nós já sabíamos o que era. Ela pegou a parte da frente da barra da saia e passou por entre suas pernas, prendendo na parte traseira da cintura, e assim formando com a saia um formato de calça. E quando ela fazia isso, todos nós já sabíamos que Marabô iria vir. Dito e feito, ele veio, e eu fui colocado como responsável de atendê-lo. Me colocaram para cambonear Marabô simplesmente porque eu era o mais novo da casa, e como vocês sabem, nos terreiros as tarefas mais desagradáveis são dadas sempre aos mais novos. Então eu fui lá atender Marabô, e ele imediatamente pediu que eu o acompanhasse até o quarto do fundo, onde estavam os assentamentos de Exu. E eu o obedeci, obviamente. E quando chegamos lá, ele, apanhando uma garrafa de cachaça, molhou seu próprio assentamento e ateou fogo, dizendo que estava limpando toda a energia negativa. Ficou um tempo ali parado olhando o ferro queimar, mas depois olhou para mim e disse: Agora que tudo já passou, eu vou pedir que você conte a ela o que aconteceu. Quando ele disse a ela, eu entendi que ele estava falando da mãe de santo da casa, que era, no caso, a médium na qual ele estava incorporado. Diga a ela que por mais que ela tivesse pedido minha ajuda, eu não podia cometer aquele erro. Eu sei que ela via ali uma criança, e eu sei que todos vocês viam apenas uma criança. Mas isso é porque vocês enxergam com olhos de carne. Já eu enxergo com os olhos de espírito. Tem almas que não são boas. Tem almas que já nascem ruins. Essa minha filha aqui é tola e se deixa levar por sentimento. Aquela criança que morreu despertava dó em todos porque era doente. Mas aquela criança era uma desgraça. Se eu tivesse curado, ela iria crescer, iria ficar grande e forte. E iria machucar muito essa minha filha aqui. Quando eu vim para trabalhar na vida dessa minha filha, eu assumi o compromisso de protegê-la,
mas eu assumi o compromisso de protegê-la com a verdade, não com a mentira. Todos vocês olhavam para aquela criança e viam um ser pequenino e doente. Mas ninguém é criança o tempo todo. Todo homem ou mulher que já fez coisas horríveis já foi criança um dia, não foi? E se eu tivesse permitido que ela crescesse, aquela criatura iria atear fogo nessa casa e matar a própria mãe. Eu sei disso, eu vi. E eu vim para a vida dessa minha filha para protegê-la e não para fazer os gostos dela. Sei que ela sempre irá me culpar por não ter ajudado e não ter permitido que os outros ajudassem. Só que ela não entende que eu ajudei sim. Eu sei que não sou mais bem-vindo nessa casa e não irei impor a minha presença. Eu vou embora, mas vou de cabeça erguida porque eu cumpri a minha parte. Minha filha enterrou a cria dela, mas agora minha filha está segura. Diga isso a ela. Ali dentro do quarto dos assentamentos, o corpo bambeou e Exu Marabou foi embora. Assim que a mãe de santo voltou a si, eu imediatamente contei a ela tudo o que ele tinha dito, pois eu tinha medo de esquecer alguma palavra, caso esperasse para contar depois. Mas ela, quando ouviu, não aceitou muito bem aquela informação, e me disse várias vezes, com lágrimas nos olhos, que Marabou não podia ter tirado dela o direito de tentar. Ela mesma disse que já tinha percebido, desde que a filha era muito pequena, que havia algo errado com ela. Era questão de personalidade, porque a menina, quando era saudável, sempre foi muito sádica e demasiadamente irônica. Mas ela insistia dizendo que se Marabou tivesse salvado a vida da menina, ela iria dar um jeito de modificá-la. E naquela negativa da mãe de santo em entender o que Marabou havia deixado como mensagem, eu também entendi que ele estava totalmente certo quando disse que a mãe de santo era tola e que se deixava levar por sentimentos. Eu sei que toda e qualquer mãe se deixaria levar pelo sentimento quando se trata de um filho, mas Marabou também foi pai naquele momento, e tudo o que fez foi o melhor para sua filha. De vez em quando eu passo em frente àquele terreiro e ainda ouço os batuques das festas de Maria Padilha. Todo mundo aqui da região comenta que Marabou nunca mais veio e que o assentamento dele foi atirado dentro da represa de Mariporã. É um hábito aqui da nossa região de atirar o assentamento do Exu em água quando quer que ele vá embora. Marabou fez aquilo que era justo. E na vida vocês devem saber que não existe ofensa maior do que fazer o que é certo. Até hoje, naquele lugar, tem gente que gospe no chão quando fala de Marabou, dizendo que ele é um Exu sem doutrina e maligno, mas ele apenas fez o que tinha que fazer. Nesse mundo não existe nada que seja perfeito, e às vezes é necessário trilhar caminhos tortos para se chegar a um objetivo certo. Olá, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Meu nome é Felipe Caprini, não esqueçam. Sou desenhista, escritor e cartomante. Quem quiser entrar em contato, o meu número está nos comentários.